A equação que você está vendo aqui no quadro não é uma equação comum, não é uma equação que acontece, que aparece em tudo que é lugar. Entretanto, como identificá-la? É uma equação do segundo grau, uma equação exponencial, uma equação que cai no logaritmo? Como é que a gente pode resolver isso? Fica comigo que eu vou te mostrar um macete para a gente resolver esse tipo de questão. São dois macetezinhos que você vai arrebentar a partir de agora na sua provinha. Não se esqueça, se você está passando aqui pela primeira vez, cara, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e dá aquele like maneiro. Já senta logo o dedo no like que essa questão vale a pena. A gente está colocando vídeo aqui toda semana, cara. Muita matemática de qualidade aqui para você. A gente agradece de coração, você faz parte desse canal. A ideia aqui é a seguinte, colocar isso daqui na mesma base vai ficar um pouco complicado. Então, quando eu tenho um 2 mais raiz de 3 e um 2 menos raiz de 3, uma soma de um número natural com um número irracional e o natural menos esse número irracional, tá vendo? A soma de dois números, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Tente fazer isso daqui. Vamos colocar aqui primeiro, ó, OBS. Se eu fizer 2 mais raiz de 3 multiplicados por 2 menos raiz de 3, que número será que vai dar? Aí, pô, Cristiano, mas do nada você vai pensar nisso? Eu já vou te mostrar por quê. Fica comigo, não sai daí não. Eu vou aplicar aqui o 2 vezes 2 e o 2 vezes menos raiz de 3. Não vou nem utilizar o que a gente chama de produto notável. Raiz de 3 vezes 2 vai dar 2 raiz de 3, show de bola. E raiz de 3 vezes a raiz de 3, negativo, vai dar menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Bonitinho. Eu já vou logo de cara cortar o 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. Né? Então, para você que já tem o domínio já do produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, show de bola. Quanto é 2 ao quadrado? Pô, Cristiano, peraí, 2 ao quadrado aqui, cara, é 4. E menos raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3 e 4 menos 3 dá 1. Isso aqui deu 1, Cristiano. Se isso aqui deu 1, olha a conclusão que nós podemos chegar com essa nossa observação. Antes da gente começar a resolver, eu já estou colocando logo uma observação para você enxergar isso bonitinho. Se você não enxergar isso aqui, se eu sair jogando de qualquer maneira, você não vai saber resolver. 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3, eu apliquei toda a propriedade distributiva e deu 1. Então, 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3 é igual a 1. Eu vou pegar o 2 mais raiz de 3 e passar para lá dividindo e cheguei a essa conclusão aqui, ó. Que 2 menos a raiz de 3, está aqui, ó, é igual ao inverso de 1 mais 2 raiz de 3. Essa situação aqui, ó, para a gente vai ser muito importante. Porque a que conclusão chegamos aqui pegando a equação? Vamos lá. Na equação eu tenho que 2 mais raiz de 3 elevado a x mais, vamos colocar aqui, 2 menos a raiz de 3, eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 2 mais raiz de 3 elevado a x. Aqui, ó. Aí que beleza. Tudo isso elevado a x e isso é igual a 14. Ou seja, eu transformei esse número no inverso dele, que a gente acabou de chegar a essa conclusão com a minha observação. Foi ou não foi? Vamos arrumar isso aqui bonitinho. Olha, 2 mais raiz de 3 elevado a x mais 1 sobre 2 mais raiz de 3, tudo isso elevado a x, que eu fiz a transformação aqui, repetindo por causa da minha observação. Eu vou elevar aqui esses dois caras a x, ó. Aqui vai ficar 1 elevado a x e esse cara aqui também elevado a x. Só que convenhamos, né, cara? 1 elevado a x, bom, é igual a 1, né? Então, o que eu tenho na realidade, traduzindo isso daqui, é a soma de um número com seu inverso e isso vai dar 14, cara. Eu vou agora mudar a variável. Eu vou pegar o 2 mais a raiz de 3 elevado a x, assim, ó. E vou dizer que esse número é um valor, sei lá, k, ou y, ou sei lá, o z, ou a letra que você achar mais bonitinha. E quando eu substituo aqui, ó, nós vamos cair numa equaçãozinha bonitinha. K mais 1 sobre k, que é igual a 14. E agora nós vamos resolver essa equação, porque já ficou um pouco mais simples para a gente. Eu posso colocar o 1 aqui embaixo do k? Já pus. Posso colocar o 1 embaixo do 14? Já pus também. E o MMC entre 1 e k é o k. Então aqui vai ficar k, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar k. Vamos multiplicar lá em cima agora. K vezes k vai ficar k elevado ao quadrado. 1 vezes 1 vai dar 1. E o 14 vezes k vai dar 14k.
Eu vou pegar agora o 14 e vou jogar para o lado de lá e vou cair, adivinha no quê? Numa equação do segundo grau. Vamos lá? K ao quadrado menos 14K, vamos colocar aqui, mais 1 igual a 0. Agora que já temos uma equação do segundo grau, vamos resolvê-la. Eu vou separar aqui um pedaço para não ficar muito confuso. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o delta dessa equação, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O a é 1, o b é menos 14, o c é 1. Então vamos lá. Colocando aqui então b ao quadrado, ou seja, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que também é 1. Menos 14 ao quadrado, esse delta ficou meio feio, melhorou um pouquinho. Menos 14 ao quadrado dá 196. Menos 4 vai dar 192. Tem algumas pessoas que nem usam delta, né? Joga direto logo na equação aí, de boa. Legal, tá tranquilo também. Bom, vamos lá então. Quem é k? K vai ser então menos b, ou seja, menos 14, mais ou menos a raiz de 192, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então vai ficar sobre 2 vezes 1. Vamos colocar aqui. Quem é o k, então? K vai ser igual a 14, mais ou menos raiz de 192. 192 não tem raiz quadrada exata não, Cristiano. Mas você vem aqui no cantinho, bota o 192 aqui, dá um traço aqui do lado, ó, vamos dar o traço aqui, ó, e vamos decompor esse 192. Beleza? Se eu somar esses algarismos, 1, 9, 2, dá 12. 12 é divisível por 3. Então, vamos começar por 3. E eu achei que tinha que começar pelo 2. Não, nada disso. Você pode começar direto pelo 3, não tem problema algum. Então, vamos lá. Dividindo aqui por 3, 3 vezes 6 dá 64. Pô, 64? 64 tem raiz quadrada exata. Ah, então eu vou transformar esse 192, vamos colocar aqui, ó, 192, raiz de 192, eu vou escrever como sendo a raiz de 64 vezes 3. Pergunta boba, 64, ele tem raiz quadrada exata? Tem. E o 3? Não. Peninha para ele. Ele vai ficar quietinho lá dentro. Então, a resposta que nós teremos, a simplificação, será 8 multiplicado pela raiz de 3. Eu já vou substituir na minha equação. Vem comigo. Vamos colocar aqui, ó. 14 mais 8 vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Pergunta, consigo simplificar todo mundo por 2? Claro que consigo, pô. Então, vamos separar aqui, ó. Vamos de novo aqui separando. Beleza. Simplificando todo mundo por 2 aqui, ó. Aqui vai ficar, então, 7, 14 por 2, 7, 8 por 2, 4. Então, são esses os valores de K. K vai dar mais 7, mais ou menos 4 raiz de 3. Esse é o valor de K, mas a gente não quer o valor de K, a gente quer o valor de X. Calma aí, vai dar tudo certo. Pensa comigo, esse 7 aqui, cara, a gente não pode escrever assim, ó. 7 é o mesmo que 4, mais ou menos 4 raiz de 3, mais 3. Cristiano Marcelo, que 7 é 4 mais 3, a gente já sabe, mas eu quero saber para que você escreveu isso. Olha só o que eu vou fazer. Esse 4 eu vou transformar em 2 ao quadrado. O 3 eu vou transformar, deixa eu dar um pouquinho mais de espaço, o 3 eu vou transformar em raiz de 3 elevado ao quadrado. Por que raiz de 3 elevado ao quadrado? Não dá 3? E esse 4 eu vou transformar nisso daqui, ó, 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. Quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é esse K, então? Os valores de K são 2 mais ou menos a raiz de 3 elevado ao quadrado. Porque no produto notável a única coisa que muda na realidade é o termo central no quadrado da soma, né? Que ele fica positivo ou negativo. Então tá aí o valor de K. K pode ter dois valores. Quais são os valores de K? 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Vamos colocar aqui, ó. K1, 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. E K2, vamos colocar aqui do lado, ó. K2, 2 menos a raiz de 3 elevado ao quadrado. São essas duas raízes. Só que quem é o K?
Pô, cadê, Cristiano? Eu sei, cadê? Eu já fiz isso. Eu lembro de ter chamado alguém de cá. Você chamou foi o 2 mais a raiz de 3 de cá. Lembrando do seguinte, né, cara? O que é 2 menos a raiz de 3? 2 menos a raiz de 3 é 1 sobre 2 mais raiz de 3. Então, esse 2 menos a raiz de 3 ao quadrado, na realidade, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho mais para cima para poder escrever isso aqui do lado. Só um instantinho. Vamos colocar aqui, ó. Esse 2 menos a raiz de 3 ao quadrado pode ser escrito assim também, olha. 1 sobre 2 mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Que quando você joga lá para cima, ele fica com expoente negativo. Assim, ó. 2 mais a raiz de 3 elevado a menos 2. Tá vendo? Então, eu coloquei aqui o 2 menos a raiz de 3 elevado ao quadrado como sendo 1 sobre 2 mais a raiz de 3 ao quadrado. E o que seria esse, cara? Se eu pegar essa potência e jogar lá para cima, como é que ela fica? Ela fica assim, ó. 2, um sinal de igual ficou muito contínuo aqui, ó. Vai ficar 2 mais a raiz de 3, não elevado a 2, porque ele vai lá para cima, e sim elevado a menos 2. Então, tem agora os valores de K1, os dois valores, né? Ó, K1 aqui, ó, e K2, que é esse valor aqui. Então, é isso que eu vou fazer agora para resolver a nossa questão de vez, né, cara? Se 2 mais a raiz de 3 elevado a x é igual a K, qual o primeiro valor de K que nós temos? 2 mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Não é mesmo aqui o primeiro valor? Bases iguais, expoentes também iguais. Pronto, já achei um valor de x. X é igual a 2. Vou fazer a mesmíssima coisa com esse cara aqui, ó. Né? O K2, que é 2 menos raiz de 3 ao quadrado, que ficou 1 sobre 2 mais raiz de 3 ao quadrado, que é 2 mais raiz de 3 elevado a menos 2. Vamos nessa aqui, ó. 2 mais a raiz de 3 elevado a x. E aqui, o 2 mais a raiz de 3 elevado a menos 2. E aí, já que as bases são iguais também, os expoentes também serão iguais. Então, qual é o conjunto de solução dessa nossa equação? 2 e menos 2. Se liga que essa questão é cascuda, mas ela é bonita demais, né, cara? Sentiu que a gente transformou ela numa equação de segundo grau? E além disso, cara, olha só as jogadas que a gente teve que fazer, os artifícios que a gente teve que usar. Não é qualquer dia que você vê uma coisa desse tipo. Merece o like? Merece 7, 8, 20 mil likes. Coloca aí, cara, dá aquela força. E tira o print do quadro. Não se esqueça de me seguir também lá na outra rede social, cara, no meu Instagram. A gente já passou de 56 mil seguidores e eu estou muito feliz com isso. Eu queria muito que você estivesse lá também para a gente bater um papo. Forte abraço, até o próximo vídeo.